Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje vamos continuar a nossa conversa com Júlio Bonafonte, especialista em precatórios, diretor da nossa federação, e vamos ter um bate-papo muito bom neste final de ano sobre precatórios alimentares. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje, novamente, neste programa, conversando com o nosso diretor e especialista em precatórios, Júlio Bonafonte. Júlio, no Natal nós já demos um presente para os que estavam nos assistindo, que é uma outra forma de corrigir a aplicação dos índices no processo judicial. Mas você fez uma outra defesa também frente ao Supremo Tribunal Federal, defendendo a correção monetária e juros moratórios entre a data da conta, na finalização da conta, até a expedição do precatório, ou de uma requisição, aquela requisição de pequeno valor. O que é isso? Mais uma vez, cumprimento os telespectadores do programa Cidadania e Serviço Público. E mais uma boa notícia. Na verdade, nós não ganhamos nada, nós deixamos de perder. Aí fala, bom, mas qual é a diferença de ganhar e deixar de perder? O governo, União, estados, devedores, aí já estamos falando de precatório, já saiu o precatório, e aí eles começam a inventar, essa expressão correta, inventar artifício para pagar menos. E disseram assim, na repercussão geral, esse caso também é uma repercussão geral, serve para todo o Brasil, e disseram o seguinte, olha, feito o cálculo, aí você faz o cálculo, você apura o cálculo até uma determinada data. Vamos dizer que nós estamos falando hoje, né? Nós estamos hoje no mês de dezembro, você faria o cálculo até final de dezembro. Bom, aí feito o cálculo, já está definida a atualização e o valor total. Aí você é obrigado, de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 700, fazer você vai fazer uma citação, fala, olha, você me deve tanto, isso aqui. Só que esse procedimento judicial é muito demorado e a justiça, e demora 1, 2, 3 anos. Aí, resolvido essa questão, aí vai expedir o ofício precatório, ou a requisição de pequeno. Quando expede o ofício precatório, vai entrar no orçamento, vai pegar o número de ordem cronológica, nós estamos falando do precatório alimentar, e aí vão ficar na fila, etc. Só que esse período que eu acabei de dizer, 2, 3 anos, de repente, para nossa surpresa, o governo, as entidades falou, eu não devo nada, eu não devo correção e juros aqui. A conta já foi fechada há 2 anos atrás. Como se o coitado do credor, o servidor público, que ficou 2, 3 anos esperando. Para sair o ofício requisitório. Bom, para nossa surpresa. Então, repercussão geral, levantou esse tema e aí vamos lá defender. Então vamos lá, vamos assistir. Senhoras e senhores, boa tarde. E para dar sequência à audiência sobre depósitos judiciais, a de 5.072, convido o Dr. Júlio Bonafonte para falar pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, disporá de 10 minutos. Boa tarde, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssimo procurador-geral,
Senhores presentes, senhores e senhoras presentes. Na verdade, inicialmente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de falar em nome de credores de precatórios alimentares. Porque os credores de precatórios alimentares estamos aqui debatendo a utilização dos depósitos judiciais para pagamento diverso, mas evidentemente que eu aqui falo em nome da Confederação Nacional de Servidores Públicos, Associação Nacional, a NSJ, e entidades, a Pampesp, a CETEG, o DEMO, que representa mais de 700 mil credores de precatórios em todo o Brasil. Eu diria que nós somos uma parte fraca dessa discussão, porque os credores de precatórios alimentares, eles têm sofrido, nesses últimos 30 anos, sucessivos calotes oficiais, e muitos vieram a falecer, mais de 100 mil, sem receber o legítimo direito do precatório. Bem, vocês vão ver que isso tem uma relação direta até com a utilização dos depósitos judiciais para pagamento de precatório. Porque o que o credor do precatório, salários, aposentadoria, pensões, querem? Receber valores que tinham de salários, aposentados e pensões que foram sonegados, foram obrigados a bater na porta judiciária, decisão judicial. Tecnicamente, a nosso ver, o Estado do Rio de Janeiro, a Lei 147, 148, 163, ela foi uma conduta absolutamente correta. Nós entendemos mais constitucional pagar precatório e ter feito a utilização de parte do depósito judicial no valor de quase 4 bilhões, como foi dito aqui, e justificado que não houve risco, mesmo porque é importante registrar que essa legislação, ela data de 2006. A Lei 11.429 já autorizava a utilização do pagamento de precatório com depósito judicial. Então, são 9 anos. O que trouxe à baila essa discussão, esse debate, e aí parabenizo Vossa Excelência, é de que, com a decisão do Supremo na modulação dada em 43,57, o Supremo definiu 5 anos para pagamento de precatório. E as entidades, estados e municípios, terão que, além da receita corrente líquida, eles vão ter que se socorrer de fontes alternativas para poder cumprir essa decisão. Ora, é legítimo, sim. Rio de Janeiro teve uma conduta que, a nosso ver, pode seguir de modelo para outros estados e municípios. Por quê? Porque pagar com o precatório alimentar é absolutamente constitucional. Inconstitucional é não cumprir a decisão judicial transitada julgada, a Constituição Federal. Aí, nem técnica, nem juridicamente, nós temos como justificar. A ponto de denúncias em comissões de direitos humanos. Por quê? Porque o Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica, não está sendo cumprida aqui no nosso Estado brasileiro. Então, é uma fonte alternativa, sim. É uma fonte alternativa em auxílio às entidades devedoras. É bom para o Poder Judiciário, sim. Por quê? Porque o Poder Judiciário vai ver as suas decisões judiciais finalmente cumpridas. A Constituição Federal. O governante de plantão, Estado e município, vai cumprir a lei orçamentária, não vai ficar jogando para o sucessor e aí vai aumentando a dívida, vai se formando aquele bolo de neve, que aí não tem como pagar. Aí fica naquela situação, paga como quer, quando quer, e se quiser, e não paga, porque não tem punição. Vossa Excelência, inclusive, já tinha alertado, não adianta mandar o interventor com a malinha, que não vai levar o dinheiro para pagar. Não tem como resolver sequestro, intervenção, improbidade administrativa. Nós temos que buscar uma solução. Bem, veio essa solução na modulação. Ministro Luiz Barroso, houve uma discussão. Vossa Excelência, inclusive, colocou muito bem. É necessário que uma fiscalização, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem que regulamentar, compete a ele uma fiscalização. Eu não vejo preocupação, porque na própria legislação existe um fundo garantidor. Então, esse fundo de reserva vai garantir, em nenhum momento se discutiu, nesses 9 anos, que algum depósito judicial, alguém foi fazer um levantamento e o dinheiro não estava disponível. Nos últimos 9 anos, eu coloco. Ora,
Daqui para frente, o Estado do Rio de Janeiro, a legislação é 2013, nós estamos em 2015. E agora, até nós vamos ter oportunidade de ver o senador José Serra defendendo aqui, que fez uma proposta e o Senado aprovou, e hoje temos, dia 6 de agosto, a Lei Federal 151, autorizando a utilização de depósito judicial para pagar precatório. Eu não vou discutir despesas diversas, eu defendo sim a utilização do depósito judicial para pagamento de precatório, porque essa dívida tem que ser honrada. É necessário que se acabe com o ciclo do calote. Nós temos que ter um novo ciclo, um ciclo de honrar a dívida e pagar precatório. Se discutiu aqui que uma ou outra cidade de Socorro, no estado de São Paulo, pagou, de acordo com essa decisão judicial, pagou todos os precatórios, incluindo um precatório que datava de 40 anos. Eu diria até que socorreu o coitado credor, infelizmente já tinha falecido. Então, é vantagem para o Poder Judiciário ver suas decisões cumpridas, é vantagem para o Poder Executivo fazer uma gestão financeira responsável e pagar os precatórios. Bem, não é importante, vamos dizer, que amanhã depois viesse o Poder Executivo e fazer uma proposta de socorro para poder pagar precatório aumentando o CPMF ou uma parcela do CID, não. Vamos utilizar a verba de depósito judicial, que é legítimo. Não há inconstitucionalidade desde que ele tenha um fundo de reserva garantidor. E isso cabe ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais de contas, fiscalizar. Mas, de qualquer forma, utiliza-se o depósito judicial, parte desse depósito judicial, para cumprir o pagamento do precatório. Bancos e tribunais. Nós vamos, evidentemente, que a resistência, quando se fala bancos e tribunais, eu fico até, isso aí surgiu, esses últimos anos, eu cito São Paulo. São Paulo, nós não temos banco oficial. O banco oficial em São Paulo é o Banco do Brasil. Por quê? Porque a nossa Caixa, que era o banco oficial, foi comprada pelo Banco do Brasil. E por que ela foi adquirida pelo Banco do Brasil? Porque 48% do ativo dela era da conta de depósito judicial. Interessava ao Banco do Brasil comprar a nossa Caixa. Então, o Banco do Brasil é o banco oficial em São Paulo. E ele realmente, nesses últimos anos, ganhou muito dinheiro em cima da conta de depósito judicial. E mais, tá bom, puseram o dinheiro lá, está depositado, ele vai investir, ele vai emprestar até empréstimo pessoal para quem é credor de precatório, para ele poder, veja bem, a juros maiores do que ele devolve, quando devolve a taxa Selic e empresta a juros muito maiores do que paga. E isto, para o banco, evidentemente, que não há interesse que se movimente, que se mexa nessa conta. Mas não é isso. Pagar precatório é interesse público. Não é privado, é interesse público. E interesse tem que ser preservado. Então, não é constitucional essa conduta do banco, como também não é dos tribunais. Os tribunais, não vamos discutir spread bancário, vamos discutir a fonte de renda do contrato que ele faz com o banco, mas de qualquer forma ele não tem que sobreviver, porque hoje realmente o Poder Judiciário está sobrevivendo, não tem que sobreviver desses recursos. Ele tem sim que exigir autonomia administrativa e financeira, que está na Constituição, artigo 99, perante o Poder Executivo, para poder funcionar. Agora, dizer, olha, se a gente não puder mais utilizar o valor do depósito judicial, o espécie bancário e o recurso do contrato, nós não vamos poder mais funcionar, aí realmente é jogar nas costas do coitado do precatório, que toda vez que vai receber surge um questionamento, uma inconstitucionalidade, nem a própria emenda 74 agora que está tramitando, ministro João Mendes, ela vai sofrer essa questão, porque tem o prazo do Supremo definido, mas tem que ter um dispositivo para cumprimento da própria emenda constitucional 74 que está tramitando. Então, é legítimo, é constitucional utilizar depósito judicial para o pagamento do precatório. Eu acredito que o Supremo vai dar um aval, vai avalizar e vai socorrer os credores de pagamento de precatórios alimentares. Muito obrigado. Bom, Júlio, então, repercussão geral
voltamos àquela história. Em todo o Brasil, todos os estados, todos os municípios, entre a data que encerrou a conta até a data do pagamento... Até a data da expedição do precatório, do ofício que requisita. Tem que pagar a correção desse período. E você usou uma expressão correta, que eu vou explicar. Até a data do pagamento, é isso mesmo, Góes. O ministro Teori já tinha em julgamento se manifestado, falou, olha, não tem como interpretar de forma diferente a Constituição. Da data que você fez a conta até a data do pagamento, pode demorar 5, 8, você deve correção, você está em mora, você está devendo, você deve correção e juros. Porque se nós devemos, aí nós pagamos com multa, etc. Mas quando eles devem, eles não querem, veja bem, eles acharam. E aí eu contei rapidamente uma historinha, eu dizia a mesma coisa, você passar numa rua, que um sujeito tem uma casa bonita com um canteiro de rosas, e eu ele tem bastante rosa, eu vou pular o murinho abaixo, vou pegar 2 rosas e levar. Ele nem vai sentir falta. E no dia seguinte, assim, levou mais rosas, de repente, o sujeito levou todas as rosas do jardim e só ficou espinho. Eu fiz uma comparação com o credor do precatório. Você não paga um pedacinho daqui até aqui. Depois entra no orçamento e fala, olha, como é para pagar até o ano seguinte, eu não devo, porque eu não estou em mora, eu tenho um prazo até lá, então mais 9%. Leva 20% daqui, mais 9% aqui, e depois ele não quer pagar entre a data do orçamento e a data do pagamento. Aí mais 30%. Então, está querendo pegar, quer dizer, pega um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui. Na verdade, nós tivemos que ir lá defender, que foi lá não. Graças a Deus, essa é a boa notícia. Nós fomos vencedores por 6-1. Fala, mas não terminou o julgamento? Não terminou, mas não importa. Nós já ganhamos, que são 6-1. O ministro Toffoli também, vergonhosamente, mais uma vez, para prejudicar os credores, para que a decisão não seja cumprida imediatamente, pediu vista. Mas essa vista não vai resultar em nada no começo do ano, volta essa situação, então está definido por vez. Da data da conta até o depósito, até o pagamento que você corretamente falou, é devido correção monetária e juros. Essa é a questão. E hoje nós estamos falando devido correção monetária e juros, aplicando IPCA-E, que é um índice maior para ganhar. O que nós conseguimos, e essa foi uma vitória, que nós podemos dizer, porque nós precisamos começar o ano, já estamos aqui no final do ano, eu desejo você um 2016 cheio de realidade, mas nós temos que começar o ano com moral, com uma moralidade. O sistema precatório, ele tem que ter moralidade, ele tem que ter princípio de seriedade, segurança jurídica, honestidade na conduta. Ninguém quer receber, mas quer receber o que é devido. Mas nós nunca vamos deixar que a entidade devedora queira fazer essas interpretações que não está na Constituição para poder diminuir o seu crédito. O servidor estava perdendo quanto? Nesse julgamento, 22%. Entre a data, se você calcular 2 anos... É quase um quarto do que ele deveria. Ah, sim, mas eles vão... olha, é impressionante como a entidade devedora, e eles têm coragem de defender no plenário. Ah, não, mas nós não temos culpa. Mas quem tem culpa? O credor que tem culpa? Meu Deus do céu, não pode se tratar, porque isso é uma litigância de má-fé. Isso aí, o governo devia ter vergonha de defender. Eu coloquei no plenário, devia ter vergonha de defender, porque está sabendo que está suprimindo o crédito. Na hora dele cobrar, ele não pensa assim, só na hora de pagar. Já que estamos quase no final aqui, antes de acabar o programa, Júlio, como é que está o pagamento dos precatórios alimentares no estado de São Paulo? Então, uma coisa que nós devemos dizer é o seguinte: nova vida a partir de 2016. 2016 a 2020, 5 anos para pagar todos os precatórios. Se você tiver um precatório, ele está parado em 1999, a fila da ordem cronológica, 1999. São 16 anos. 16 anos. Mas esses 16 anos terão que ser pagos nos 5 anos entre 2016 e 2020. Você que tem precatório exemplificando o ano 2000, 2001, provavelmente o ano 2016, com toda certeza você vai receber. Definitivamente, porque acabou o calote, não existe mais calote. Se não pagar punição de sequestro de renda.
existe essa punição agora. Sim. Porque nunca existiu, né, Júlio? Não existia. E agora, mesmo com a PEC 74, que é uma outra PEC, apenas veio regularizar algumas situações, como a inclusão do depósito judicial, para poder ajudar as entidades devedoras a cumprir esse prazo de 5 anos. E isto, para nós, não tem problema nenhum, mas a punição e os 5 anos está lá, mantido pelo Supremo Tribunal Federal, e até a própria PEC do Executivo, que foi aprovado ontem, inclusive, acabou de ser aprovado pelo segundo turno na Câmara, agora está indo para o Senado. Para quê? Porque ela tem que entrar em vigor já a partir de janeiro de 2016. Bem, o nosso tempo acabou, mas jogamos dois presentes aí para os servidores públicos e para a população em geral, né? Lógico, geral, trabalhadores, INSS, causas trabalhistas muito importantes. Quer dizer, o trabalhador contra a empresa, ela na causa trabalhista, na Justiça do Trabalho, também queria pagar TR, não mais nem pensar. IPCA-E. É o mínimo, e aí chega pertinho da inflação, você repõe o valor da moeda, o que é muito importante. E aproveito até um ensejo para desejar 2016 muito trabalho, muita seriedade, honestidade. Nós precisamos moralizar esse país, honestidade, seriedade de trabalho, que eu tenho certeza que todos os sonhos vão ser realizados a partir do momento que a gente tem essa conduta. É cidadania. Vamos exercer a cidadania em 2016. E fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Os servidores públicos estaduais da administração direta das autarquias e das fundações, nascidos no último mês do ano, mês de dezembro, devem fazer até o próximo dia 30 o recadastramento anual. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita sempre durante o mês de aniversário do servidor público. A medida também engloba os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual no endereço que aparece aí na tela, que é o recadastramento anual tudo junto, .gestãopublica.sp.gov.br ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. E você já sabe, quem não fizer o recadastramento vai ter os vencimentos suspensos e só serão pagos depois da efetiva regularização. Nesta época de festas de Natal, de final de ano e de férias, os bancos de sangue sofrem bastante. Você pode ajudar. O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual, o Francisco Morato de Oliveira, vinculado ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, está precisando de sangue. Como disse, sempre comum nesta época de final de ano a queda de estoques e também o aumento no consumo. Por isso, doe sangue. Para doar, basta comparecer no banco de sangue das 7h30 da manhã às 5 da tarde, com um documento de identidade original, com foto, e o acesso é feito pela Rua Pedro de Toledo, no número 1800. O doador deve estar em boas condições de saúde, bem alimentado, recomenda-se evitar a ingestão de comida gordurosa nas 4 horas que antecedem a coleta e bebidas alcoólicas 12 horas antes. Também deve ter entre 16 e 67 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Menores de idade, ou seja, entre 16 e 17 anos incompletos, deverão estar acompanhados de um responsável legal. Gestantes ou mulheres em fase de amamentação não podem doar, assim como usuário de drogas, pessoas expostas às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e com diagnóstico de hepatite após 11 anos de idade. O banco de sangue funciona de segunda a sábado. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar, às vésperas de completarmos 17 anos, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, você liga para nós, 11 31 04 38 36, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org.br, visita o nosso site na internet,
no www.fespesp.org.br. E eu já convido sempre você a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, sempre procurando por Federação Fespesp. Em relação ao programa de TV, você já sabe, você pode nos acompanhar online todos os domingos a partir das 9 da noite no site da TV Aberta, ou então depois arquivado no nosso banco de TV, no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E lá você pode assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes você quiser. Teve alguma dúvida, por exemplo, sobre precatórios? Assista quantas vezes for necessário e de qualquer lugar do mundo. E eu aproveito esse finalzinho do programa Cidadania e Serviço Público neste ano de 2015 para saudar a você, servidor, a você, cidadão, que nos acompanha todos os domingos e também pelas redes sociais. Que todos nós tenhamos um ano novo pleno em realizações e de muitas felicidades. Até o próximo ano, até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Fespesp, o último programa de 2015. Portanto, desejamos a você, cidadão, a você, servidor público, um 2016 maravilhoso, que a gente possa trazer muita notícia boa para você neste nosso programa durante o ano que vai se iniciar. Até o nosso próximo programa.